dar início aqui ao nosso estudo, fazendo a leitura do Evangelho. E hoje caímos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o item 23, os tormentos voluntários. Então, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 23, os tormentos voluntários. Boa noite, Elô, querida, seja bem-vinda. E nos diz assim: o homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitar. Existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Não, porquanto para o invejoso e o ciumento não há descanso, estão perpetuamente ansiosos. O que elas não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais dá-lhes vertigens. Seu único interesse é sobrepujar os outros. Toda a sua alegria se resume em despertar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme da qual são possuidores. Pobres insensatos, efetivamente sequer imaginam que amanhã também tenham que deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a existência. Não é a eles que se destinam essas palavras, bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações não são daquelas que têm a sua compensação no céu. Inversamente, de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que realmente é. Esse é sempre rico porque se olha abaixo de si, em vez de olhar para cima. Verá pessoas que têm ainda menos do que ele. Esse é calmo, porque não imagina necessidades irreais. E a calma em meio às desgraças da vida não é uma felicidade? Nosso amigo Fenelon, Lyon, 1860. É isso aí, uma grande verdade, né? Quantos tormentos nós buscamos para nós mesmos, por nossa conta, coisas que poderíamos tranquilamente evitar. Mas, enfim, um dia a gente aprende, né? Vamos então fazer a prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, amigos e benfeitores espirituais que sustentam esse nosso trabalho, nos amparando, nos ajudando, nos fortalecendo. Só temos a te agradecer, Senhor, pelas oportunidades oferecidas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que neste momento, Senhor, nossos estudos possam atender a Tua vontade e a vontade de Deus, nosso Pai, que é nos trazer o esclarecimento para que melhor possamos usar o nosso livre-arbítrio, buscando assim os caminhos corretos para chegarmos à perfeição que tanto sonhamos e assim à felicidade que tanto buscamos.
Envolva, Senhor, a todos os companheiros que aqui estão presentes, que estão a caminho, que todos possam sentir nesse momento a Tua presença acalmando e acariciando os nossos corações, nos trazendo assim paz e tranquilidade durante todo o nosso estudo. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, boa noite, Lisa, boa noite, Elô, boa noite, Marmelo, que chegaram depois. Sejam bem-vindos. Bom, nós estamos terminando o item, que não deu tempo da amiga Ângela terminar semana passada, que fala das origens das ideias espíritas modernas, onde o nosso amigo visitante, aqui o cético, questiona a Kardec a respeito do ponto de partida das ideias espíritas modernas, ou seja, ele quer saber se elas são o ato de uma revelação espontânea dos espíritos ou é o resultado de uma crença prévia na existência deles. E ele completa dizendo que o Senhor compreende a importância da minha pergunta, visto que nesse último caso, poder-se-ia acreditar que a imaginação ali se encontra presente. Ou seja, se a doutrina espírita fosse uma crença prévia na existência dos espíritos. Então, o nosso querido Kardec vem explicando, como colocou a nossa Ângela na semana passada, que não era dessa maneira, né? Então ele veio, colocou aqui bem, explicou a origem do espiritismo, como ele surgiu detalhadamente. Nós que estávamos aqui estudamos e vimos isso. Quando ele disse, esclarecendo aí, que fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa aparente conhecida. Então ninguém estava pensando em espírito, ninguém imaginava que existissem espíritos. O que começaram a surgir foram esses fenômenos, e partindo daí, desses fenômenos, Kardec então chegou até a doutrina espírita. E aí ele ainda diz aqui que até aí, o fato de ouvir esses barulhos, nada autorizava a que se lhes procurasse a causa fora da ação de um fluido magnético. Por quê? O fluido magnético, dependendo da situação, ele poderia produzir todos aqueles barulhos, todos aqueles fenômenos que eles ouviam, né? Mas, porém, o que Kardec explicou aqui a ele, não se tardou a reconhecer nesses ruídos e nesses movimentos um caráter intencional e inteligente, de onde se concluiu, como ele já tinha dito, né, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente vai ter uma causa inteligente. Então, a Kardec chegou à conclusão que aqueles ruídos não eram ruídos assim, à toa, feitos a ermos, né? Tinha uma explicação, tinha uma noção ali, e ele vai, através de ser chamado para analisar, para pesquisar, ele vem chegando às conclusões, como ele mesmo diz. Essa inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Matéria não daria respostas inteligentes, não faria ruídos inteligentes com o objetivo. E a ele, então, mesmo questiona, seria o reflexo da inteligência da pessoa ou das pessoas presentes? Assim se pensou no início, mas também chegou-se à conclusão que não poderia ser. E ele, explicando, vem dizendo, ela estava fora do objeto e fora da pessoa. Por quê? Porque havia uma completa independência dessa inteligência. As experiências que Kardec observou, né, com provas irrecusáveis em muitas circunstâncias, mostrava isso.
que as respostas estavam completamente independentes daquela matéria, né? Dessa inteligência. E é que ela então se estava fora do objeto. E aí ele foi questionar. E o próprio espírito respondeu a Kardec, como ele diz aqui, quando ele perguntou quem era ela então, quem era essa inteligência. E ele nos diz que a própria inteligência foi quem respondeu, declarando pertencer à ordem dos seres incorpóreos, designados sobre o nome de espíritos. Então Kardec explica muito bem aqui que ninguém partiu da presença e da existência dos espíritos, porque ninguém nem sabia que isso existia até então. Ainda mais naquela época, né, que estava assim, o materialismo em alta, por conta das decepções que se tinham com a igreja, que era a que predominava, né, a igreja católica, que predominava na época, dando as suas informações, trazendo as suas ideias, trazendo os seus dogmas, só que não satisfaziam as pessoas. E se via muita decepção. Em função disso, os filósofos, os pensadores, né, os livres pensadores da época, foram caindo para o lado do materialismo, porque não encontravam respostas óbvias naquilo que a igreja afirmava ser uma verdade. Não é? Todas aquelas ideias, todos aqueles dogmas. E quem para pensar um pouquinho, vai ver que realmente não tem explicação lógica. Então, nesse período aí, ninguém imaginava que existia espírito. Ninguém tinha ideia desse mundo invisível. Mesmo os fenômenos sempre acontecendo, mesmo os fenômenos sempre interagindo, os espíritos sempre interagindo com o mundo material, e na própria Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento, nós temos muitos fatos, mas eles colocavam como uma coisa sobrenatural. Ou então colocavam como comunicação de Deus, era Deus falando, né? Ou então os anjos, como a gente vê no caso mesmo da anunciação do nascimento de Maria, como eles colocam lá. Aquele espírito que veio passar a mensagem a Maria, eles colocam como um anjo. E para a igreja, anjos são seres especiais, criados completamente diferentes de nós. Então a igreja ensinava, nós, seres humanos, fomos criados por Deus, mas para vivermos aqui na Terra, termos a nossa vida, crescer, multiplicar e depois morrer e acabar. Ou ir para o céu ou ir para o inferno. Essa era o que se conhecia na época. Né? E os anjos e os santos eram seres especiais. Pessoas assim criadas, seres criados, completamente diferentes de nós. Então vem a doutrina. Então, nessa época, ninguém entendia nada, não conhecia espírito, não sabia nem o que era espírito. Por isso que Kardec diz aqui, que foram os próprios espíritos que vieram esclarecer e responder a eles quem eles eram. E aí, então, foi revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação entre eles. E aí, diante disso, pode-se, como fala Kardec aqui, ter conversas seguidas e obter ensinamentos assim sobre a natureza dos seres, as condições da sua existência, o seu papel no mundo invisível. Então, vieram esclarecimentos, foram trazidos esclarecimentos. Os próprios espíritos começaram a esclarecer tudo a Kardec. Então, desvendada essa existência dos espíritos, a existência desse mundo invisível, tudo pôde ser esclarecido. Nós, hoje em dia, encontramos respostas, qualquer que seja a nossa dúvida, dentro da doutrina espírita, claro, limitado pela nossa capacidade de chegarmos até determinados conhecimentos. Não existe mistério na obra de Deus. Tudo nos será colocado à disposição, vamos dizer assim.
tudo nós poderemos saber. Agora, é necessário que estejamos preparados para termos o total conhecimento. As coisas não podem ser dadas tudo de uma vez, porque nós não estamos preparados para isso. A prova maior que nós temos foi a própria vinda do Cristo, 2000 anos antes, para então 2000 anos depois a doutrina espírita surgir com esses determinados esclarecimentos. Foram necessários, primeiro, alguns eventos acontecerem, né, algumas situações surgirem, por exemplo, o avanço tecnológico, o avanço da ciência, serem desvendados certos seres existentes que a ciência primeiro trouxe, para que então Kardec pudesse trazer os espíritos se manifestarem e Kardec então, através do ensinamento dos espíritos, colocar para nós. Porque aí ele tinha material para pesquisar, para observar, para analisar, visto que ele já era um estudioso de magnetismo, não é? Então, foi desta maneira que ele esclarece aqui, e isso a Ângela explicou muito bem, detalhadamente, na semana passada, quem era, como é que surgiu a doutrina dos espíritos. Não foi uma criação do homem, mas sim uma revelação dos próprios espíritos. Não foi nem descoberta, foi uma revelação, porque descoberta é aquilo que está escondido. E eles não estavam escondidos, estavam apenas sem termos o conhecimento dessa existência. Aí então, agora que a gente vai entrar mesmo no ponto que ela parou, quando Kardec vem dizendo para nós, né, a respeito desses seres, quem eram eles, que tipo de habitantes seriam, se eram criaturas fora da humanidade, se eram bons, se eles eram maus. Então, a própria observação feita por Kardec, né, a própria análise, o estudo, o trabalho que ele teve, veio demonstrar, como ele diz aqui, através da experiência, veio resolver essas questões, até que numerosas observações tivessem lançado a luz sobre esse assunto. E aí, de tanto ele... essa parte a Ângela já falou semana passada, Elô. A gente está mais lá na frente, eu só estou fazendo um resumo aí do que ela falou, tá? A gente está mais lá adiante. Uns 3 parágrafos aí adiante, que a gente vai começar propriamente o estudo de hoje. Eu estou só resumindo um pouquinho o que ela fez, porque senão fica uma coisa meio perdida, se eu começasse a falar aqui de onde ela parou. Então ele diz, né, que uma vez bem esclarecidos sobre os defeitos e as qualidades que se encontram entre eles, e aí, por aí, onde eu estou falando agora, ele vem esclarecendo aqui que para a gente identificar esses seres, é preciso até hoje, análise, observação. Então, como é que nós vamos identificar quem são esses espíritos? O objetivo deles, o que eles querem, se são bons, se são maus, são através das mensagens. Então é agora que a gente entra propriamente dito na aula de hoje, Elô. Olha só, quando ele diz assim: uma vez bem esclarecidos sobre os defeitos, logo um parágrafo após isso que você tinha colocado aí, sobre os defeitos e as qualidades que se encontram entre eles, ou seja, os espíritos, a nossa prudência deveria fazer a distinção entre o bom e o mal, o verdadeiro e o falso, nas suas relações conosco. Exatamente como fazemos em relação aos homens. Então, bem claro aqui. Fomos esclarecidos da existência desses espíritos, né? A existência que eles eram pessoas, seres, né? Não vou falar pessoas, mas vamos falar seres bons ou maus, que tinham defeitos e tinham qualidades, e isso
era obrigação, é ainda obrigação nossa, averiguarmos através das nossas observações. Então, Kardec nos diz, a observação não nos esclareceu somente as qualidades morais dos espíritos, mas também a sua natureza e sobre o que nós poderíamos chamar do seu estado fisiológico. Então, além disso, de observarmos, através da observação, nós temos o conhecimento das qualidades morais, nós tivemos também, claro, Kardec teve esse trabalho e trouxe a informação para nós, né? Nós tivemos também essa informação de como seriam esses seres, quando ele fala aqui no seu estado fisiológico, né? Qual seria a estrutura, a formação, que elementos, como foram criados, que elementos, né? A Lisa coloca para nós, pois é, não é porque morreu que se tornou espírito angélico. Isso aí, se quando encarnado era cheio de defeitos, não se purifica só porque morreu. Verdade. E isso a doutrina vem nos esclarecer. Até isso Kardec se preocupou. Não é? A gente tem lá, ele escreveu um livro simplesmente para nos esclarecer a respeito disso. Você morre e continua sendo o que você é, sofrendo as consequências dos seus atos e das suas atitudes enquanto encarnado. Então está aí, não existe mudança pelo fato da morte. E veio trazer para nós isso que ele chama aqui de estado fisiológico. Ele diz assim, soube-se por esses próprios espíritos que uns são felizes e outros muito infelizes. E nós temos essas informações, né? Sabemos dessas informações através das mensagens que recebemos. Ele já tinha trazido a mensagem, vamos dizer, oficial, e a gente vê isso muito claro lá no livro Céu e Inferno, onde nós temos lá depoimentos de vários tipos de espíritos, várias situações em que eles se encontram, ou se encontravam, né, na época em que foram evocados, deduz-se que já estejam em situações diferentes, que Kardec coloca lá nesse livro para nos orientar. Então ele diz aqui, eles mesmos vieram esclarecer sobre a felicidade ou a infelicidade e a causa, né, da felicidade ou da infelicidade, que eles não são seres à parte de uma natureza excepcional como se pensava até então em relação aos anjos. Não foram criados de um elemento diferente de nós, de maneira diferente de nós, enquanto espíritos. Tá? Quando a gente fala nós, é porque nós somos espíritos. Mas sim, como ele diz aqui, as almas daqueles que viveram na terra, onde deixaram o seu invólucro corporal, que povoam os espaços, nos cercam e nos acotovelam incessantemente. E entre eles, cada um pode reconhecer por sinais incontestáveis seus parentes, seus amigos e aqueles que conheceu aqui na terra. Isso é maravilhoso. Essa informação trazida pelos espíritos a Kardec, e Kardec trazendo isso para o mundo, foi a maior informação que nós pudéssemos ter. Foi a maior felicidade para nós, aqui, viventes desse planeta ainda, que hoje sabemos ser um planeta que foi preparado justamente para ser a nossa escola. Daí as grandes dificuldades que nós encontramos em viver aqui, porque estamos em fase de aprendizado. Isso foi uma felicidade imensa, pelo menos para mim. Não é? Porque até então o que a gente sabia? Que você nasceu, cresceu, vivia, reproduzia, casava, morria e acabava. E isso é muito triste. Não é? Dava assim uma decepção muito grande na gente. Quando a gente pensava em fazer alguma coisa, vinha sempre um desânimo, um pequeno leve desânimo que dizia, para que eu vou lutar tanto se eu vou morrer e vai acabar? E vai ficar aí. Né? E aqueles mais egoístas, né, ainda diziam assim, eu vou fazer tudo para deixar ir para outros usufruir? Não, então eu vou
a gastar tudo, acabar com tudo. Então, quando a gente tem essa descoberta de que não acabamos, gente, isso foi a maior bênção que Deus pôde nos dar em termos desse conhecimento. Porque no momento em que nós descobrimos, foi-nos revelado isso, que somos imortais, que nós não vamos acabar e vamos morrer, ser enterrados e apodrecer lá na terra, depois disso, que não vamos acabar nunca mais, automaticamente a gente muda de valores. Opa, peraí, então eu não vou morrer mais, então eu já penso de maneira diferente, né? Você já começa a raciocinar diferente. E como a Elô colocou aí, saber que nós vamos nos encontrar no mundo espiritual, né? Os entes queridos, os amigos, que a gente chorava muito e ficava muito triste, muita depressão, muito assim, muita tristeza quando desencarnava um amigo ou um ente querido, porque a gente achava que nunca mais ia ver, que acabou. E é horrível, né? É horrível você amar uma pessoa, conviver com aquela pessoa 60, 70, 80, 90 anos, de repente aquela pessoa morre e pronto, e acabou. Ou você morre também e acabou. E olha, para onde vai aquele trabalho todo de sentimento, de amor que foi trabalhado, que foi construído? Né? Os costumes bons que nós procuramos adquirir e que passamos para os nossos descendentes, no caso de filhos, né? Que a gente vai passando, aqueles valores morais. Para quê? Quando a gente tem esse conhecimento, aí você, parece que, sabe, eu me senti assim, eu teve uma época da minha vida que eu fiquei muito questionativa a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, e aquilo sufocava. Então era como se eu não tivesse o ar para respirar. Toda vez que eu entrava nesse processo de pensar nessas coisas, me dava uma tristeza muito grande e desânimo. Mas por que isso, né? Em alguns momentos até uma certa revolta com Deus. Nossa, por que Deus dá todas as facilidades para uma criatura e tira de 10 outras? Por que Deus deixa pessoas nascerem perfeitas e outras com deficiências, impossibilitadas de fazer tudo? E isso, se a gente não tem o conhecimento espírita, essa informação que a doutrina nos trouxe, isso nos deixa até revoltados. Que Deus é esse? Que tem escolhidos, como a gente aprendia antes, né? Os que sofrem são os escolhidos de Deus, para provar o seu amor a Ele. Gente, então uns tinham que provar o amor através do sofrimento, e outros não. Uns tinham que passar fome, passar frio, passar necessidade para mostrar o amor a Deus, e outros não. Tinham a sua casa muito bem confortada, bonitinha, uma boa alimentação, com todos os valores, né, que a gente achava importantes, os valores materiais, com dinheiro, com tudo, podendo fazer tudo. Gente, que Deus é esse? Deixa a gente triste. Então, quando eu, né, e muitos de nós, que a gente sabe disso, conhecemos a doutrina espírita, e a gente tem essa informação aqui maravilhosa, é como se os pulmões tivessem aberto assim, o ar tivesse entrado no nosso corpo. Nossa, nascer de novo. Olha a vida entrando em mim. Porque agora eu sei que eu não vou acabar nunca mais. Agora eu sei que eu vou encontrar com o meu ente querido, com os meus amigos, e para sempre. Ninguém vai mais desaparecer. A partir do momento que foi criado, pronto, não se destrói mais, não morre mais. Isso é a coisa mais maravilhosa, a felicidade maior que a gente poderia ter aqui na Terra. E é o que ele diz aqui. Pode-se segui-los, como diz Kardec, em todas as fases de sua existência, no além-túmulo. Desde o instante em que deixar o seu corpo e observar sua situação segundo seu gênero de morte e a forma pela qual viveram na Terra.
outra informação importantíssima. A tua vida futura, então você descobre que é um ser imortal. Beleza, maravilha, ótimo, eu quero ser feliz. Ah, tá, você quer ser feliz? Não é? Então, olha aí, você é o construtor da sua felicidade. Segunda maravilha, você é o construtor da sua felicidade. Não é Deus que constrói, não são os anjos, não são os santos, não é Jesus, é você. Olha que poder que Deus nos dá. Quando ele diz aqui, ó, você, desde o instante em que você deixa o corpo e da maneira como você viveu, segundo, né, o gênero de vida, a forma pela qual você viveu, é que você vai ter a sua vida após o desencarne. Então, agora sim. Agora sim. Então, esse Deus é maravilhoso. Porque esse Deus, ele não escolhe uns para serem felizes e outros para serem tristes, né? É isso aí. E a segunda maravilha foi essa, que nós somos responsáveis pelas nossas tristezas, pelas nossas alegrias futuras. Quer dizer, eu construo o meu futuro agora. Olha que beleza. Então hoje eu já posso entender. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo, meu amigo. Hoje eu já tenho aqui a consciência de que o meu futuro pode ser feliz ou triste, vai depender do que eu estou fazendo, com as oportunidades que eu estou tendo agora. Então foi a segunda maravilha que Deus colocou para nós, que a doutrina colocou para nós, a segunda felicidade. E a terceira felicidade, que eu acho assim importantíssimo também, que só a doutrina espírita nos informa isso, a respeito de nós termos quantas oportunidades forem necessárias para nos melhorarmos e sermos felizes, Deus vai nos oferecer. Olha, outra bênção, outra maravilha, quer dizer que eu não estou, porque cometi alguns equívocos na minha vida, destinado a ficar eternamente no fogo do inferno. Que isso? Então, por mais, entre aspas, pecados que eu tenha cometido, por mais erros, entre aspas, que eu tenha cometido, por mais equívocos, Deus vai sempre me oferecer oportunidades para que eu me melhore, para que eu me torne um espírito bom, um ser superior, porque foi para isso que eu fui criado. Olha, pronto, acabou aí, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Olha que maravilha. Isso, quem tem esse conhecimento, já tem a felicidade nas mãos. Primeiro que sabe que está passando por dificuldades, não é castigo de Deus, como a gente pensava antes. Não é Deus nos castigando, ao contrário. Somos nós tentando refazer, reaprender aquilo que nós ainda não tínhamos entendido. É difícil, todo aprendizado, ele requer sacrifícios. Todo aprendizado. Qualquer coisa que nós vamos aprender aqui no mundo material é sacrifício. Vocês querem sacrifício maior? Uma criança, quando está começando a aprender a ler, aprender a escrever. Gente, quem não tem o trabalho, quem não vive nesse ambiente, que não observa isso, não percebe. Mas quem trabalha ali e observa, vocês não têm ideia do sacrifício que é para uma criança lá na sua fase dos seus 4, 5, 6 anos, segurar um lápis e começar a fazer os primeiros rabiscos. Prestem atenção com que dificuldade eles fazem aquilo. Que sacrifício é aprender a escrever, a dominar o lápis. Então, no primeiro momento, saem aqueles rabiscos, aquelas bolinhas quadradas, não é? Abertinhas, fechadinhas, rabisquinhos.
mas com o trabalho, com o esforço, com o treinamento, com a repetição, eles vão aprendendo a escrever bonito e a ler bonito. Qualquer aprendizado. Então, a gente não pode olhar as dificuldades que a gente passa. Foi outro esclarecimento maravilhoso que a doutrina nos trouxe. E Kardec revela isso aqui para nós. Então, a gente não pode olhar essas dificuldades achando que é Deus que está te punindo. Gente, que horror! Eu fico triste quando eu ouço uma coisa dessa. É Deus que está castigando esse povo porque esse povo fez isso assim, assim. Que isso? Que isso? Um Pai de amor, um Deus que criou esse universo, ele seria incapaz de querer castigar qualquer um dos seus seres criados. Não tem lógica isso. Agora, ele criou leis para disciplinar esse universo que nós estamos envolvidos nele. E a partir do momento que a gente não convive corretamente ali, direitinho com a lei, a gente se afasta, tem que doer. Tem que doer. Qualquer coisa que você faz que não é o teu normal, dói. Se você vem se alimentando durante um certo período de determinado tipo de alimentos, um belo dia você abusa num outro alimento. Por exemplo, você tem uma comida levemente temperada. De repente você vai ao almoço na casa de alguém que está acostumado a fazer uma comida muito carregada no tempero. O teu organismo vai sentir. Vai sentir a diferença. E vai o quê? Gritar. Vai te assinalar, vai te chamar a atenção lá, através de quê? Através de uma dor, que você fez algo diferente que o seu organismo estava preparado e está acostumado. Assim é a nossa vida. Quando alguma coisa dói em nós, não é Deus castigando, não é porque eu preciso passar pelos meus karmas, vencer karma, nada, isso não existe, gente. Isso não, eu tenho que resgatar o meu... Que isso? Eu não estou resgatando passado nenhum, porque o passado foi vivido. Eu já vivi. Já fez o que tinha que fazer lá. Não fez corretamente. Então Deus está me dando a oportunidade de aprender a fazer de novo. Agora eu só posso aprender se eu passar pelaquela situação. Aí dói. Dói porque todo aprendizado novo dói. Mas isso não significa que você está pagando dívidas, que você está resgatando o passado, que você está... Nada disso, você está evoluindo. E para que você seja alertado, tem que ter alguma coisa que te chame a atenção. E chama a atenção a dor. Por quê? Porque a gente se afastou da lei. Então a dor vem para poder falar assim, ó, opa, você está indo por um caminho que não é o correto, volta, refaz. Aí isso dói. Mas quando a gente tem esse conhecimento que ali está doendo, não para nos castigar, mas sim para nos ajudar, para nos alertar de alguma coisa, a gente não vai sofrer. A gente vai entender que aquela dor ali, ela está me alertando, é para o meu bem. Então eu tenho que tentar analisar, meditar, refletir e buscar o motivo da dor e ir lá e tratar e combater. Esse é o aprendizado. E isso não é castigo, isso não é punição, isso não é pagar dívidas para Deus, porque a gente não está devendo nada a Deus e Deus não quer pagamento de nada. Isso não é você estar se resgatando com a lei. Isso é você estar aprendendo a ser uma pessoa evoluída. A se afastar das coisas que causam essas dores e só receber, ser um ser que não tenha mais necessidade de passar por isso. Evoluindo. Isso é evolução. E evolução não é castigo, não é punição, não é pena, não é nada disso.
certas palavras são utilizadas, e Kardec teve que utilizar, por falta de outras para que a gente pudesse entender. Assim como Moisés precisou colocar lá, nas leis que ele criou, mas não sei quantas inventadas por ele, para disciplinar aquele povo. Porque o povo só entendia se dissesse para ele naquela época, ó, se não fizer, Deus castiga. E aí eles tinham medo de Deus. Aí, para não ser castigado, achar que seria castigado, eles obedeciam. Mas hoje, nós já não precisamos mais ter esse tipo de ideia na nossa cabeça, de punição, de castigo, porque ele não castiga. Não, Elô, não. No sentido de que a gente está usando para aprender. Não é? Não é errado, você está aprendendo. Aí você está reparando, mas não com o sentido de, estou reparando porque eu estou pagando minha dívida com Deus, acertando minhas contas com Deus, como as pessoas costumam dizer aí. Eu não gosto dessas expressões porque não são assim. Deus não quer que você pague nada, você não fez dívida nenhuma, você não comprou nada com Ele. Entendeu? Você não comprou nada com Ele, então como é que você vai pagar? Hã? Não, você está reparando, aprendendo, observando, né? Isso, usamos muito resgate. Você não está se resgatando com a lei. Muitos usam essa palavra, eu particularmente não uso. Podem prestar atenção, eu uso sempre o aprendizado. Você está aprendendo a conviver com a lei. Por que eu falo aprendizado? Porque a gente só fala o erro, nem gosto também dessa palavra erro, aprendi isso com o Altivo, né? Quando ele dizia lá, nós não erramos, nós nos equivocamos. Porque errar é quando você conhece o certo e faz a coisa diferente. Aí você está errando. Então você sabe que 2 mais 2 são 4, você escreve lá 5. Aí é erro. Mas quando você não sabe que 2 mais 2 são 4, você não está errando. Você não sabe. Como é que você vai acertar? É uma questão de raciocinar, de acompanhar a lógica. Não é? Olha só, se eu soubesse que se eu fosse por aquela estrada ali, eu ia chegar num buraco, ia cair e quebrar o pé, eu ia passar por lá? Analisa por esse lado. Né? Aprendi isso com o senhor Altivo, Panfiro. E eu nunca mais, depois disso, usei esse termo, somos imperfeitos. Não somos, outra coisa que eu acho horrível você falar, não somos imperfeitos. São conceitos, por isso que Jesus disse para nós, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Outro termo também que vê que eu não gosto, fulano recebeu a cura porque teve merecimento. Gente, merecimento todos nós temos. Diante de Deus, todos nós merecemos tudo, porque Ele nos dá a oportunidade de tudo. Agora, será que nós estamos preparados para recebermos todas as benesses? Isso, imperfeito. Eu gosto do termo que eu aprendi também na doutrina com um amigo nosso aqui, sabe quem é? O Sérgio Breves. Somos inacabados. Estamos incompletos. Aí em desenvolvimento. Aí eu concordo. Mas imperfeito não, porque Deus não criaria nada imperfeito. Né? A gente até usa muito isso. Né? Então nós estamos em desenvolvimento. Isso é questão de lógica, de raciocínio, né? Que o tempo vai fazendo a gente. Outra coisa, vocês querem ver também, que eu aprendi a não concordar, não é questão de achar errado, não, só eu não concordo. Uma mensagem que tem aí que todo mundo acha a 8ª maravilha do mundo, pegadas na areia. Então é uma parte que você está vendo, o cara sonhou que via 2 ex-pegadas. Peraí que eu já entro nessa fase. O cara coloca 2 pegadas na areia, em determinado momento ele acha que ficou sozinho, porque só tem uma, porque Jesus carregou você no colo. Não, Jesus não vai te carregar no colo. Jesus vai estar ali ao seu lado te
funcionando você a realizar aquilo que você precisa realizar. Se ele te pega no colo, como as pessoas dizem, você não trabalha, você não age. Pois é, então ele está do seu lado te ensinando a pescar, não te carregando no colo e dando peixe na mão. Em momento nenhum ele faria isso. Então a Mana colocou aí, e como você explica o termo, mais ou menos assim, muito se pedirá a quem muito tem conhecimento. Então, olha só, Mana, eu vou te contar uma história verídica. Muito se pedirá a quem muito tem conhecimento. Eurípides Barçanufo, um grande espírita do Triângulo Mineiro que viveu em Sacramento, ele era um médium assim que tinha todas as mediunidades possíveis. E tem uma passagem na vida dele que é a coisa mais linda desse mundo, que mostra justamente isso. Ele, num momento de seu desdobramento, ele se vê subindo, e ele chega a determinado local, onde ele vê uma pessoa sentada e com a cabeça baixa, chorando muito. E ele se aproxima dessa pessoa, desse ser. Quando ele chega mais próximo, ele reconhece a figura do Cristo. E aí ele pergunta ao Cristo: Senhor, por que choras? E o Cristo continua chorando. E ele insiste: Senhor, por que choras? E o Cristo ainda não responde. Então ele diz: Senhor, choras por conta desses teus ensinamentos? E o Cristo responde a ele: Não, meu filho. Eu choro por conta daqueles que já conhecem os meus ensinamentos e não se esforçam para vivenciá-los. E não praticam. Então é por isso que diz: muito se pedirá a quem tem muito conhecimento. Você pode chegar para uma criança de 5 anos, né, uma criança de 5, 6 anos, e pedir a ela que faça uma conta de dividir? Bota lá a conta de dividir. 345 dividido por 22. Você pode botar uma criança de 6 anos para fazer essa conta? Não. Mas você pode chegar para uma criança, uma adolescente lá do 2º grau e passar essa conta para ele fazer. Por quê? Porque ele tem conhecimento. Então ele pode fazer essa conta. A criança não. Então, vai ser cobrado, não é nem cobrar, vai ser pedido, né, a quem muito sabe. Então, nós, por exemplo, que temos o conhecimento da doutrina espírita, a gente não pode dizer lá: eu não sabia disso. Não, você sabia sim. Então vai ter que voltar e aprender a agir. Boa noite, Marmelos. Vai com Deus. Então você vai ter que voltar e aprender. Né? Então é isso que ele quer dizer lá quando ele fala: muito se pedirá a quem tem conhecimento. Não adianta você chegar para mim e me pedir explicações sobre física quântica, porque eu não vou saber te dar. Vou enrolar, ou então vou dizer não sei. Você tem que chegar para mim e me perguntar sobre literatura, sobre língua portuguesa, formação de palavras, isso tudo eu posso te explicar, porque é o meu conhecimento. Né? Mas física quântica, não. Você não pode chegar para mim e perguntar sobre formações biológicas. Isso você tem que perguntar para a Vânia, que é bióloga, é formada em biologia. Não é? Você não pode chegar para mim e perguntar sobre como se faz um vestido, como se costura um vestido. Eu não sei. Agora você pode chegar para a Elô e perguntar, porque ela costura muito bem. Faz cada roupa linda. Pena que ela está sem tempo de costurar para gente, sabe? Mas ela faz cada roupa linda. Então você pode cobrar isso dela. Mas de mim, você não pode, o máximo que você pode cobrar de mim é como se enfia a linha na agulha, minha filha, porque eu e a máquina não nos entendemos. Então, o que Zaqueu fez? Zaqueu queria ver Jesus, porque ele já tinha ouvido falar daqueles homens, né? E toda a sua capacidade de energia que tinha, né? Ele captou lá a vontade de Zaqueu de vê-lo. Então, ele se dirige a Zaqueu e diz a Zaqueu: hoje eu vou jantar na sua casa. E Zaqueu era um homem, naquela época, considerado como uma pessoa indigna,
porque ele era cobrador de impostos e tinha já feito muitas coisas não dignas. Então, quando Jesus vem na casa dele, aí todo mundo também comenta, uma passagem muito bonita. Todo mundo comenta isso, porque como Jesus vai jantar na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, um homem de pouca índole, um homem de não sei o quê, né? Fiscais, como até hoje são considerados assim, desonestos. Então, quando ele chega na casa de Jesus, Zaqueu diz isso para ele: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas se tu disseres uma palavra, ou seja, se você me aceitar, se você me perdoar o que eu já fiz e aceitar-me, eu daqui para frente serei outro homem. Quer dizer, será salvo. Eu agora vou receber os teus conhecimentos e serei outro homem. Então tem sentido essa frase, não da maneira como eles colocam, mas da maneira, se você for lá ler a história, quer dizer, eles colocam lá, você tem que aceitar Jesus para ser salvo, não é isso. Se você passar a partir daquele momento, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque aceitar Jesus é muito fácil. Amar Jesus é a coisa mais fácil desse mundo. Agora, amar como Ele quer que nós o amemos, que é vivenciando o que Ele nos ensinou, porque não adianta eu ficar dizendo eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, e ficar falando mal do meu vizinho. E ficar desejando mal ao meu próximo. Não é? Isso aí, não seguir o que Ele não ensinou. Não perdoar, não compreender, não ter paciência. Não adianta, o que adianta eu gritar lá no microfone, amo Jesus, aleluia, aleluia, e eu estou aqui fazendo coisas que Ele não ensinou, né? Coloca aí pra gente, Elô, o que você leu? Acho que eu até sei o que é. É isso aí, é isso mesmo, né? Eu li uma assim que dizia também assim, quer ver? É muito fácil, é preciso ter, não, é fácil trazer Jesus no peito, é preciso ter peito para ter Jesus, é mais ou menos assim, não me lembro direito não, mas é mais ou menos isso aí, de ser espírita é fácil. Até conhecer o Evangelho é fácil. Você vê que a maioria de determinada linha religiosa aí sabe a Bíblia decoradinha. Ipsilíteres, capítulo, versículo, blá, blá, blá. Você pode ir lá perguntar. Eu sei porque eu tenho um primo que é pastor. Você pode perguntar qualquer passagem da Bíblia para ele, que ele te diz o capítulo, o versículo, onde está, as palavras direitinho. Agora, vai olhar se está vivenciando aquilo que está escrito ali. É complicado, não é? Então, é o que eu costumo dizer, você fazer palestra, você fazer estudo, isso é muito fácil. Se você pegar os livros e estudar. Agora, você interiorizar isso tudo e colocar dentro de você, como você escreveu aí, ser espírita é fácil. Difícil é ser cristão, não é? Mas a gente está no caminho, né? Ah, legal. Faz, Elô. Faz. Não tem problema não. Faz. Acho que a gente colabora. Então, olha só. A gente está no caminho. Uma coisa que a gente não pode é desanimar, né? A gente está no caminho, está aqui, está se esforçando. E Jesus tem essa compreensão da nossa dificuldade ainda de vivenciarmos, porque nós ficamos durante muito tempo, né, ali, como alguém colocou aí, com esses conceitos equivocados, e agora para a gente modificar requer um sacrifício. Agora o que a gente não pode é desistir, nunca, né? E aí então, falta um último parágrafo aqui, eu vou ler rapidinho para a gente poder, na semana que vem, entrar na questão do meio de comunicação. Então ele diz assim: soube-se, enfim, que não são seres abstratos, imateriais, no sentido absoluto do termo. Eles têm um evólucro a que damos o nome de perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, mas que em certos casos e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular
pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, ficando explicado, em consequência, o fenômeno das aparições e o fato de poderem ser tocadas. Então, olha só, aqui ele vem explicando o porquê, a estrutura nossa estrutura, né? Temos um corpo material e temos esse perispírito. E esse perispírito é que é o responsável pelas ações do corpo e pelas ações do espírito. Porque o espírito comanda o perispírito. E esse perispírito, ele tem assim propriedades, que não vem ao caso aqui a gente agora, porque nem dá tempo mais, mas na próxima semana, ou durante o estudo desse livro, nós vamos ter a oportunidade de detalharmos mais a respeito do perispírito. Ele tem propriedades. E estudando o perispírito é que a gente vai entender muitas situações que até então eram tidas como milagres, e a gente vê por que não é milagre. No livro A Gênese nós temos isso bem claro para nós, né? Aí nós vamos entender que milagre não existe. A gente vai entender por que Jesus conseguia perceber a situação de pessoas que estavam distante dele. Como a gente vai entender também pessoas que hoje aqui entre nós, que são os chamados médios ostensivos, têm essa condição de ver o mundo invisível, de ouvir, né, de fazer psicografia em função desse perispírito, dessa propriedade do perispírito. E aí ele diz, esse invólucro existe durante a vida do corpo, é o vínculo entre o espírito e a matéria. Na morte do corpo, a alma ou o espírito, o que é a mesma coisa, só se despe do envoltório grosseiro, o corpo, e conserva o segundo, o perispírito, como quando tiramos uma vestimenta exterior e conservamos as interiores como o germe. Como o germe de um fruto se despoja do seu invólucro cortical, que ele chama aqui de a casca, né, do fruto. E de um fruto se despoja do seu invólucro cortical e conserva apenas o perisperma, que é o que nós chamamos de perispírito. É esse invólucro semimaterial do espírito que é o agente dos diferentes fenômenos por meio dos quais ele manifesta a sua presença. Esta é, e aí Kardec fecha aqui diante da pergunta que ele fez lá. Esta é, em poucas palavras, a história do Espiritismo. O Senhor pode ver e reconhecerá ainda melhor quando o estudar minuciosamente, que nele tudo é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. E é o que nós precisamos fazer. Além de estudarmos, nós temos que fazer isso aqui, ó. Observarmos, analisarmos, raciocinarmos e refletirmos em cima de todo esse conhecimento que a doutrina traz para nós e que vai nos ajudar a entender melhor o mundo em que nós estamos vivendo e a nossa própria vida em particular. Só para vocês terem uma ideia, antes de eu ser espírita, né, e eu acho que também muitos deviam ter essa dúvida, eu sempre fui muito questionadora. Então eu queria entender como é que Jesus podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. E a gente aprendia isso, né? Que Jesus está ali em vários lugares, né? Que os santos estão ali em vários lugares. Até mesmo quando comecei dentro da doutrina espírita, que a gente aprendia, né? Dr. Bezerra também está em vários lugares ao mesmo tempo, esses espíritos mais evoluídos. Antes de eu fazer um estudo sobre o perispírito, eu não entendia isso. Hoje a gente entende. Não é que Dr. Bezerra vai estar em vários lugares, né? Vamos ter vários Dr. Bezerra. Não. É a capacidade que ele tem diante da evolução que ele já conseguiu de se expandir, e é o seu perispírito que tem a propriedade da expansibilidade, né? A elasticidade de se expandir, então ele pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo.
Jesus, então, que esse perispírito dele tem as maiores capacidades dentro do nosso planeta, ele pode abraçar o planeta todo com o seu perispírito. Então aí a gente hoje entende. Por isso que a doutrina espírita, ela é esclarecedora e faz a gente se livrar de muitas dúvidas ou de muitos conceitos equivocados que a gente teve até então. A gente termina aqui o nosso estudo e na semana que vem vai se falar de meios de comunicação. Eu acho que é a Ângela, a Vânia, que vem semana que vem falar para nós, tá bom? Agradeço aqui a permanência de vocês. Com certeza, boa noite, Patrícia. Um beijo para você também. Não tivemos muitos encarnados, mas com certeza, né? Desencarnados, como disse Caibar Chútil para nós lá na nossa comunicação, tivemos muito entre nós, né? Com certeza, aqui na minha casa, aí na casa de cada um de vocês, muitos espíritos aqui participando desse aprendizado que é assim necessário para todos nós. Então eu agradeço e pergunto aí quem é que vai subir e fazer a nossa precezinha de encerramento. As 4 meninas do Apocalipse. Que estão aqui, Mana, Lisa, Elô, quem vai? Estou liberando o microfone. Coçou, subi. A Lisa já passou ali. Poxa, que pena, Maninha. Eu já fiquei aqui, oba, vou escutar a voz da Maninha. Fica só por trás aí da câmera, né, Maninha? Vamos dizer assim. Beth, obrigada, né? É bom, a gente vai estudando. Eu, pelo menos, fico... Porque cada vez eu espero que até a Gênesis você esteja firme e forte ali no Daniel Cristóvão, né? Quando eu chegar lá, pegar bem fácil, que eu consigo alcançar e compreender. Então é bom, sabe, quando a gente vai vendo, porque são vícios que nós vamos trazendo, né? E cada estudo, né, a gente vai tirando um pouco essa linguagem que a gente ainda traz, né, antiga ainda dos conceitos. Então isso é muito bom. Eu fico assim, boba quando a gente consegue compreender. Isso é muito bacana pra gente, né? Boa noite, mal-humorado. Seja bem-vindo e fique alegre. Então vamos lá, né? Elevar os nossos corações a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pedindo assim o teu amparo, a tua sustentação, Pai amado, tá? Nesse finalzinho de estudo, envolvendo aos nossos amigos aqui presentes. Que a tua paz, Jesus, possa tocar os nossos corações, possa nos envolver no teu amor, Pai amado, para que nós assim possamos cada vez mais nos tornarmos melhores, mais amorosos, mais irmãos, mais respeitosos, mais agradecidos por toda a oportunidade que temos de aprendizado. Que a tua luz possa abençoar e envolver aos nossos amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, abençoando aos nossos lares, envolvendo, Pai querido, os nossos familiares, os nossos amigos, envolvendo, enfim, Pai querido, esse nosso planeta que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de melhoramento e crescimento. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, pelo envolvimento da Beth nas suas colocações, por estarmos com as mentes abertas à compreensão, ao entendimento, para que cada vez mais possamos assim nos colocarmos diante do nosso dia, das nossas oportunidades como verdadeiros cristãos. Pedimos assim as tuas bênçãos, Pai querido, nesta noite, para encerrarmos o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Que a tua doce paz possa nos envolver. Agora queremos descansar o nosso corpo físico, Pai amado, mas com certeza o nosso corpo espiritual, que ele possa ser assim levado às esferas espirituais para mais aprendizado, para mais estudo, e se possível tivermos condição, também podemos trabalhar, auxiliar de qualquer forma. Obrigada, e encerramos assim nessa noite o nosso estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a esses amigos espirituais que nos envolvem sim.